Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia. Do Evangelho segundo São Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O que caracteriza estas palavras que Jesus nos dirige é uma bondade ativa e livre, uma bondade que não depende de ninguém a não ser de quem quer ser bom. Ativa porque nos convida a nos anteciparmos, a não nos deixarmos vencer pelas imposições do mundo e das pessoas, sejam de violência, de perseguição, seja de exploração. Ela produz em nós uma liberdade invencível. Jesus diz isso em comparação com uma lei chamada de talião, olho por olho, dente por dente. Quer dizer, uma lei que procura igualar a todos, produzindo assim uma suposta justiça de reparação, uma justiça de retribuição. Se alguém me tira um olho, eu tenho o direito de tirar o olho dele também. Se alguém me tira um dente, eu tenho o direito de tirar o dente dele também. Se alguém matou o meu filho, eu tenho o direito de matar o filho dele. Então, isso que fazia parte da lei mosaica, de toda a lei mosaica, não digo dos mandamentos da lei de Deus, porque lá estava muito claro não matar. Mas na lei mosaica como um todo, havia esta previsão. Isso aqui que parece ser o máximo que os povos primitivos conseguiam produzir para, de alguma maneira, produzir uma certa convivência social, é regular a vingança a um nível da igualdade. A vingança, então, se passa dentro de um limite. Se ele fez uma coisa contra mim, eu não posso matá-lo. Isso não está no mesmo nível. Se ele matou alguém, aí sim eu posso matá-lo. Então, isso é uma maneira de colocar limites à vingança e à busca das pessoas de fazerem justiça pelas próprias mãos. Acontece que isso aqui pode ser até aceitável numa sociedade primitiva. Não havia capacidade para fazer mais do que isso. Isso é inaceitável numa sociedade e na mentalidade de pessoas do nosso tempo. E se nós queremos nos pautar por uma conduta ética, verdadeiramente ética no sentido original da palavra, aquilo que nos aperfeiçoa, e queremos também nos portar dentro de uma lógica teológica, sobretudo a lógica da teologia de Jesus Cristo, isso não é possível. Porque mais do que ter apenas reparados os danos, o que nós precisamos é nos conduzir para uma vida melhor. A vingança não faz o vingador se tornar melhor.
nem repara nada do que foi perdido. Mas a atitude que Jesus nos propõe, esta sim, esta primeiro torna melhor quem a pratica e torna melhor a sociedade que tem pessoas que vivem segundo esses valores e esses ideais de verdadeira justiça. Jesus coloca as coisas de uma maneira que a gente percebe que ninguém sai vencido. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Alguém pretende praticar a maldade. Eu não respondo com maldade. Porque ou eu venço o mal pelo bem, ou eu não deixo que o mal vença o bem. Cometer injustiças é pior do que sofrê-las. Porque existe uma justiça para além da nossa realidade terrena. E é claro que isso aqui só é possível para quem acredita, para quem acha que isso vale a pena. E para quem tem noção de que a nossa vida não gira em torno só do que nós vemos, só das nossas relações. Por exemplo, a ideia da morte como uma pena, como um castigo. Poderia servir, poderia ser lógico até, se a gente não tivesse de enfrentar a realidade de que todos morrem, bons e maus, e que antecipar a morte de alguém jamais realiza uma justiça verdadeira. Então, Jesus nos ensina a vencer a maldade pela bondade. É preciso ter coragem para isso. Depois, Jesus então dá exemplos de como vencer a maldade com a bondade. Se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém te abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá para perceber que em cada gesto de injustiça ou de violência corresponde 2 gestos de bondade. Quer dizer que a bondade prevalece para nós. Se alguém pensa que me faz mal tomando alguma coisa de mim, quando percebe que que eu não tenho apego àquilo, ele na verdade perde o sentido do que estava fazendo. Se alguém vem querendo brigar e eu não correspondo, isso frustra a sua pretensão. Por quê? Porque até para existir guerra é necessário ter cooperação. Até para 2 brigarem, como diz o povo sabiamente, é necessário que os 2 queiram brigar, porque quando um não quer, 2 não brigam. Então Jesus traz uma lógica de superação da maldade pela bondade. E isso torna melhor quem pratica isto. Mas muitas vezes, isso é um desejo, muitas vezes isso acaba tornando melhor também quem recebe esta prática. É mais fácil a gente esperar conversão da parte de quem pratica o mal assim, do que de quem revida o mal e enfrenta com a mesma arma. Se alguém é violento e vem até mim, e eu revido, eu me torno violento também. Se alguém vem com violência contra mim e eu não revido, existe uma grande possibilidade, não é matemática, mas existe uma grande possibilidade que este gesto pacífico acabe gerando também um comportamento diferente no outro. E Jesus arremata a história falando sobre assistência. Aí já não é mais a maldade, mas significa fazer o bem, se lançar em fazer o bem, não contra quem faz o mal, mas contra quem precisa. A favor de quem precisa. Dá a quem te pedir, e não vires as costas a quem te pede emprestado. Superar a maldade, mas não usar a bondade só para superar a maldade. Deixar que a bondade reine.
Seria assim para nós passarmos a nossa vida procurando fazer o bem e não perdendo nenhuma oportunidade de fazer o bem. Isso é possível? É claro que é possível. Nós experimentamos, não fazemos sempre, mas quando fazemos, nós experimentamos que isto aqui nos faz melhores, nos faz mais felizes, inclusive. Fazer sempre depende de um exercício de conduta, de perceber o quanto vale a pena, e assim a gente vai se lançando cada vez mais nisso, cada vez mais livre, cada vez mais capaz de não se deixar contaminar pelo que está fora de nós, mas fazer prevalecer aquilo que está dentro de nós. Nós temos certeza de que a ética proposta por Jesus salvaria o mundo das guerras, das injustiças, das maldades. Não podemos dizer isso de nenhum outro tipo de ética, mas a de Jesus, caso os homens a aceitassem, seguramente nos daria a graça de viver num mundo onde todos se ajudariam, onde todos perdoariam e onde a gente perceberia que o ser humano é capaz de fazer o bem, de se unir para fazer o bem. Ao falar disso como um ideal que parece tão distante, a gente percebe o quanto o pecado faz mal para nós, quanto o mal nos impede de vivermos a bondade que é a semelhança e a imagem de Deus em nós. Rezemos. Ó Deus, força daqueles que esperam em vós, sede favorável ao nosso apelo, e como nada podemos em nossa fraqueza, dai-nos sempre o socorro da vossa graça, para que possamos querer e agir conforme vossa vontade, seguindo os vossos mandamentos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Bom dia, fiquem com Deus.